Nós vamos ficar um tempo aqui conversando sobre o que é ser conservador, ou o que é o pensamento conservador. E eu acho que é bastante importante, nos tempos que a gente está vivendo, tentar organizar um pouco a casa. Nós temos algo a favor nesse momento que melhorou muito a bibliografia sobre o assunto, né? E eu pretendo, ao longo dos módulos do curso, como vocês vão ver, fazer referências a bibliografias específicas, autores específicos. De forma nenhuma, eu sou a única pessoa que pode tratar do tema no Brasil. Tem colegas que conhecem tanto ou mais do que eu o tema. Porém, são poucas as pessoas que têm repertório se você comparar com o universo geral. Normalmente a discussão sobre pensamento conservador no Brasil é péssima. É feita de clichês. Esses clichês podem vir do que a gente chama de esquerda ou progressista. Nós vamos ter tempo de fazer um pouco comparativo entre o que é conservador e o que é progressista, mais para frente. Mas também tem os clichês que vêm da direita, né? Que eu também pretendo dar uma certa atenção, porque quando se fala em conservador no Brasil, normalmente a ideia que se tem é de ser um jeito grosso, que acha que a mulher tem que ficar cozinhando, que tem raiva de gay, né? É um conceito, na realidade, muito distante das salas de aula. São muito poucos os professores que têm capacidade e repertório para discutir esse tema, que conhecem a bibliografia, muito pouco, seja em escola, seja em universidade, mesmo nos departamentos de ciências humanas. Se você for um jovem que quer estudar, por exemplo, o pensamento conservador em filosofia política no Brasil, você vai ter dificuldade de achar alguém que oriente você. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é porque você vai encontrar gente que simplesmente não conhece o assunto. Nunca leu alguns dos nomes que nós vamos ver ao longo do curso, né? Nunca leu. Às vezes não sabe nem que existe. Então, como que uma pessoa como essa pode orientar você num estudo acadêmico sobre pensamento conservador, né, em filosofia política? A outra causa é que provavelmente você só vai encontrar gente que tem preconceito contra a questão. Além de não conhecer, não gosta. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, nunca comi e não gosto? Então, você também vai encontrar aqueles professores na universidade que não entendem nada do assunto, mas têm certeza de que não presta. E que normalmente confunde com gente como o atual presidente da República, o Bolsonaro, ou qualquer outro do seu séquito, né? Então, se você é um jovem hoje que quer se dedicar a estudar pensamento conservador na universidade, provavelmente você será um homeless. Você dificilmente vai encontrar alguém que possa te orientar. Então, a ideia desse curso é que ele seja minimamente, academicamente consistente. Porque o que a gente vai discutir ao longo desse curso são conceitos, como a gente diz na academia, scholar, com credencial epistemológica, com fundamentação bibliográfica. Então, a minha ideia é que ele sirva minimamente como uma orientação inicial para aqueles que não têm acesso ou nunca tiveram. Mas, como eu dizia no começo, tem uma boa notícia que, assim, a gente tem melhorado muito a bibliografia de tradição conservadora sólida. Muitas editoras, eu mencionaria diretamente uma delas, que é a E-Realizações, tem feito um trabalho, além de outras, tem feito um trabalho de um primor inigualável, né? Para nos oferecer excelentes traduções, né, de material que já tem, alguns deles já existe há algum tempo e que simplesmente a gente nunca teve acesso, né? A ideia de
pensar o que é ser conservador, para além do blá 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 da polarização, que vai orientar, assim como que digamos assim, um gancho jornalístico, digamos assim, no sentido de que vai servir como uma bússola, né? Nós não vamos entrar em debate polarizado, né? Nós não vamos entrar no blá 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 do assunto pobre de espírito. E aí que vem a ideia, né, de saindo do senso comum. Né? Tratar o tema saindo do senso comum. Então, eu acho que vale algumas poucas palavras sobre o que é senso comum. Quando você entra na faculdade de filosofia, quando você vai fazer um bom curso de filosofia, uma das primeiras coisas que você vai aprender numa aula boa de introdução à filosofia é o que significa sair do senso comum. Eu lembro de uma grande professora que eu tive na Faculdade de Filosofia da USP, Olgária Matos, que ela usava uma expressão que eu nunca esqueci, uma metáfora, né, que ela fazia, que é assim: aprender a pensar de modo filosófico é perceber que o mundo não é um mar calmo de evidências. O mundo não é um mar calmo de evidências. O que significa isso? Se afastar do senso comum é pensar de uma forma que às vezes pode até parecer estranha. Porque normalmente o que um filósofo faz, às vezes um aluno de filosofia no começo do curso fica até chato com esse tipo de coisa, o que o filósofo faz, normalmente a pergunta é: o que você quer dizer por tal palavra? Que aí vira piada de aluno de filosofia chato. O que você quer dizer por amor? O que você quer dizer por cadeira? O que você quer dizer por o bem? Certo? Que às vezes fica até o estereótipo do aluno de filosofia chato. Mas a ideia de sair do senso comum significa você se afastar daquilo que normalmente é considerado como sendo óbvio e que às vezes não é óbvio. Então, pensar um pouco o que significa a tradição conservadora em filosofia política é urgente sair do senso comum, também porque a gente está enterrado no senso comum, espalhado pelas redes sociais. E a polarização, ela endurece esse senso comum, ela radicaliza esse senso comum, porque você acaba preso em certas palavras o tempo inteiro. Então, se você fala tal coisa, é tal coisa. Uma coisa característica é: você não convidaria alguém que é conservador para jantar em sua casa. Ou se você usar a palavra conservador, provavelmente você não vai conseguir um emprego. É quase uma expressão que você pode usar assim: ah, não, ele é até legal. Você não acha que ele é muito conservador? Você não acha que ele vai estragar, de repente, a nossa equipe? Ah, eu vi fulano usando umas ideias meio conservadoras do que ele falou. Provavelmente a pessoa que diz isso, ela não sabe, ela está no senso comum, né? E uma das coisas que eu espero que fique claro ao longo do nosso percurso é: para entender o que é conservador, é necessário bastante sofisticação intelectual.